tarde, são britanicamente 17 horas. Nós vamos começar agora a nossa live. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação de slides, imagino, né? Bom, vou me apresentar então, para quem não me conhece. Meu nome é Denis Bessa, eu sou advogado, mas construí toda a minha carreira na área de contabilidade e de tecnologia. Eu sou o CEO da Bessa Contabilidade, que é uma contabilidade online, sediada em Belo Horizonte, e também sou o CEO da Coroc Sistemas, que é uma empresa de sistemas voltados para a área contábil, em especial sistemas de automação contábil para escritórios online. Eu construí toda a minha carreira na área de tecnologia ligada à contabilidade, tenho 10 anos de contabilidade Bessa, e sou também o fundador da Coroc Sistemas, e o objetivo aqui é a gente bater um papinho para orientar você que é empresário, a adotar as melhores práticas para o trabalho em home office, adotar o que tem de mais moderno em relação à tecnologia para o trabalho de home office. Você que é gestor, é gerente de uma equipe, você também vê o que a gente tem disponível em termos de tecnologia para essa nova era, né, que parece estar se iniciando em função do coronavírus. E você que trabalha em alguma empresa, esse vídeo também é para que você entenda quais técnicas as empresas estão utilizando para poder se diferenciar nesse novo cenário. Nós abordaremos basicamente três conjuntos de assuntos. O primeiro será que vai ficar tudo bem até depois do coronavírus? Será que tudo vai voltar a ser como era antes? A segunda pergunta será que o trabalho em home office tem a capacidade de ter a mesma produtividade que o trabalho fisicamente localizado, quando ele é tecnicamente possível, evidentemente? E a terceira pergunta quais as ferramentas de colaboração que estão disponíveis no mercado, o que a gente tem de ferramenta que pode ajudar a sua empresa, quais tecnologias estão disponíveis para poder auxiliar a sua empresa nesse novo cenário. Falando um pouquinho sobre a primeira pergunta, será que vai ficar tudo bem depois do coronavírus? A nossa percepção é o seguinte, existem processos de transformação digital que vão acontecendo naturalmente com o passar dos anos. O que parece estar acontecendo é que o coronavírus está acelerando muito um processo que talvez aconteceria naturalmente em um período muito mais longo de adoção de trabalho remoto, né? E quando a pandemia acabar, e ela vai acabar de um jeito ou de outro, os efeitos que ela causou no mercado não vão deixar de existir de uma hora para outra. Vocês vão ver ao longo da minha apresentação que nós vamos falar de uma série de mudanças que podemos esperar e que estarão presentes mesmo após o fim da pandemia. Sendo que a mais notória delas, mas não é a única, é o fato de o trabalho em home office adquirir uma nova roupagem dentro de um cenário, dentro de um contexto em que antes da pandemia, pouquíssimas pessoas trabalhavam em home office, não era uma coisa muito valorizada pelo mercado, né? Pouquíssimas empresas tinham essa prática, e agora, no cenário pós-Covid, nós temos um número gigantesco de empresas, né? Só para vocês terem uma ideia, esse software que a gente está utilizando, que é o Microsoft Teams, registrou um aumento de 1000% nos 10 primeiros dias do mês de abril no número de usuários. 1000%, imaginem. Então, a gente, sim, está falando de um novo cenário, um cenário muito mais desafiador do que o anterior,
de crise econômica severa, né? E, como toda crise, ela vai gerar quebras de empresas que não vão se adaptar a esse novo mercado, isso é natural, e também vai gerar, como toda crise, grandes oportunidades para as empresas que forem vanguardistas e que se adaptarem primeiro a um novo cenário, a uma nova forma de consumir, a uma nova forma de comprar, a uma nova forma de tomar serviços e, por que não dizer, a uma nova forma de contratar empregados, né? A segunda pergunta é: o trabalho em home office ele pode ter a mesma produtividade que o trabalho convencional, digamos assim, no escritório, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que é possível ter uma produtividade semelhante, ou talvez até maior, com o home office, desde que adotadas determinadas ferramentas, determinadas técnicas de gestão, que é exatamente o objetivo desse vídeo aqui, né, dessa live. É apresentar para vocês quais técnicas de gestão estão disponíveis nesse novo cenário, né? Mas o trabalho técnico, que é, digamos assim, realizado na frente de um computador, né, o trabalho do contador, do advogado, do arquiteto, do engenheiro, enfim, de inúmeros profissionais liberais, ele é perfeitamente viável de ser realizado em casa, de forma constante, com a mesma produtividade, né? E aí, o terceiro ponto que a gente vai abordar é quais ferramentas de colaboração estão disponíveis para quem trabalha em home office, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do Microsoft Teams, que é o software que a gente está usando agora. A gente vai falar do 3CX, a gente vai falar do Remote App, do Power BI e do SQL Server Reporting Services. E, por último, a gente fala rapidinho do Korok como alternativa de gestão de documentos. Essa live, o objetivo dela é apresentar as ferramentas que existem no mercado, na verdade, as ferramentas que a Bessa usa e que a Korok usa, e que vem usando já há 2 meses, desde que nós começamos a nossa quarentena. Então, a gente quer apresentar isso para vocês. Não, a intenção aqui não é fazer nenhum tipo de propaganda, são softwares que são gratuitos, enfim, então não há por que termos qualquer tipo de propaganda, realmente mostrar que existem boas alternativas para os problemas que vocês estão enfrentando e que elas estão já disponíveis, muitas vezes de forma gratuita, frequentemente de forma gratuita. O Hélio da Persianas Casa me mandou uma boa tarde, Hélio, seja bem-vindo aí à nossa live. E então, o que temos até agora nós temos uma tendência clara de home office, né, no curtíssimo prazo, quase que totalmente, né, muitas empresas que têm essa possibilidade estão adotando o home office, adotaram em abril, adotaram em maio, e não tudo indica que essa tendência vai continuar em junho, julho, nos próximos meses, talvez até o final do ano, no mínimo. E no caso vai ter mercados, né, que serão totalmente remodelados com o trabalho em home office, né? Você vai ter setores inteiros que todas as empresas vão funcionar em home office, eu acredito. Bom, vamos lá. Eu estou vendo as perguntas chegando aqui, as que eu ainda não respondi é porque eu vou falar sobre isso mais na frente, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o poder da tecnologia nesse novo cenário. 3 pontos. Primeiro ponto, as empresas que não criarem experiências online para seus clientes, para seus consumidores e na relação com os seus fornecedores, vão ter uma tendência de ficar fora do mercado. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar um exemplo bastante emblemático, que é o exemplo de restaurantes, né? Você tem a crise afetando de forma muito severa esse segmento, e você tem um mundo de consumidores que não estava acostumado a pedir comida por delivery, passando a fazê-lo, porque senão não tem como consumir comida em restaurante, né? Então,
pessoas que nunca tinham baixado na vida um iFood no seu celular, estão baixando e estão consumindo pela primeira vez esse tipo de serviço de teleentrega, né? Ao mesmo tempo, você tem uma série de empresas que nunca tiveram delivery como um ponto forte, muitas fazem delivery eventualmente, e que estão tendo extremas dificuldades para poder manter os custos controlados nesse momento. E você tem restaurantes que sempre tiveram home office e que continuam... restaurantes que sempre tiveram delivery e que continuam tendo, e muitas vezes com um aumento de receita nesse momento, porque a clientela aumentou. Então, é um exemplo de como a Covid está criando oportunidades para um e sendo a tragédia de outros, né? A boa notícia é o seguinte: com o home office, nós temos uma importante oportunidade de redução de custos, especialmente no cenário de perda de receita que se desenha pela frente, né? Então, nós estamos falando de uma eventual redução de custos com aluguéis, vale transporte, IPTU, condomínio, enfim, tudo que é ligado à manutenção de um escritório, de uma sede administrativa, que é caro, com home office, pelo menos momentaneamente, fica fora da planilha, o que ajuda bastante a enfrentar esse cenário, né? Então, o home office reduz custos e a redução é significativa. E tudo isso combina muito com a necessidade de gerar liquidez no curtíssimo prazo, né? Então, se você, obviamente, negocia os aluguéis ou entrega imóveis que não estão sendo mais utilizados e reduz custos com material de escritório, com deslocamento de funcionários, etc., etc., evidentemente, há uma melhora na liquidez de curtíssimo prazo, o que, obviamente, é quase que obrigatório nesse momento, né? Então, vamos para a prática, que é a parte mais legal. Eu queria falar com vocês sobre o Microsoft Teams, que é o software que a gente está usando, é o software que eu estou usando agora para poder fazer essa live. O grande desafio desse momento é a gente manter a equipe comunicando, manter a equipe unida, no momento em que está cada um na sua casa e que a comunicação, ela naturalmente perde muito da qualidade, né? E nesse cenário existe o Microsoft Teams, que é um software de chat corporativo, e ele é muito legal. Ele não é muito diferente de um WhatsApp da vida, com a divergência fundamental que ele é um software voltado para empresas, para equipes de empresas. Então, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de criar salas, onde você coloca setores inteiros, por exemplo, setor de vendas, setor de contabilidade, enfim. Você pode colocar várias pessoas dentro de uma sala, aqui no caso, por exemplo, da Bessa, a gente tem uma sala para o departamento contábil, uma sala para o departamento fiscal, tem uma sala que a gente chama de cafezinho, que é uma sala de bate-papo, de conversar sobre coisas banais da vida, a conversa de corredor, né, da empresa. Isso tem que continuar existindo, as pessoas têm que se sentir à vontade para poder conversar na empresa, da mesma forma que elas se sentem dentro de um escritório, né? E você pode fazer de forma muito fácil, com uma qualidade muito boa, videoconferências, audioconferências com todos os membros da sua equipe, a qualquer momento, né? Então, acontece várias vezes ao dia, de alguém precisar, por exemplo, trocar uma ideia com a equipe sobre algum problema ou sobre uma necessidade qualquer, e aí a pessoa manda a mensagem no grupo daquela equipe, fala, gente, eu estou querendo conversar e tal, vocês podem conversar agora? Aí, em seguida, inicia uma chamada com todo mundo participando. Tem o limite de participantes, me parece que são 25 pessoas por equipe, né? Então, você pode colocar a galera toda participando junto e você ainda tem a oportunidade de iniciar essa chamada. Algumas das nossas equipes fazem isso. Começam a chamada com vídeo e áudio às 8 horas da manhã.
Então, se você está inseguro, você quer conferir se a sua equipe realmente está trabalhando, se está todo mundo em frente ao computador e tal, você pode perfeitamente iniciar uma chamada e manter a chamada ligada durante todo o horário de expediente, né? Não tem nada que impeça a sua empresa de fazer isso. E a chamada vai ter muita qualidade, a qualidade do áudio é muito boa, não é aquela chamada que fica picando, que fica caindo toda hora, né? Então, e você vai ter a proximidade das pessoas ali, né? Como se vocês estivessem todos na mesma sala, né? Além disso, você tem a liberdade de sair e voltar da chamada quando você quiser, então vai, sei lá, sair da sua mesa, você pode momentaneamente mutar seu microfone ou mesmo sair da chamada e depois você regressa. Então, dá uma sensação de proximidade muito legal. O que a gente vem observando é que a gente usa esse recurso e muitas vezes a gente conversa o que tem que conversar e esquece de desligar a chamada, e quando você vai ver horas depois, a pessoa ainda está lá, do outro lado, você dá um suspiro e aí você percebe que a outra pessoa te escutou. Né? Então, o trabalho não fica tão solitário assim, e é muito simples, é muito fácil de fazer. Um outro recurso muito legal do Teams, eu vou mostrar no próximo slide, é essa possibilidade de adicionar abas dentro da janela de cada equipe, né? Então, aqui eu coloquei uma dessas abas. A gente tem um software de planejamento de tarefas, que é o Microsoft Planner, ele faz parte do mesmo pacote do Microsoft Teams, e a gente coloca as tarefas de cada pessoa dentro dessa plataforma, e a pessoa consegue visualizar as tarefas atribuídas a ele pelo Planner diretamente da sala da sua equipe. Então, você faz uma gestão de tarefas, o que te garante que a equipe está desenvolvendo realmente o trabalho, né? Além disso, o Planner se integra com o seu calendário, pode ser o calendário do Google ou o calendário do Outlook. E aí, aqui eu tirei um print real das minhas reuniões da semana. Vocês estão vendo que eu tenho muitas reuniões, né? Cada barra azul dessa aqui é uma reunião. Eu pintei de branco para não mostrar com quem que eu estava me reunindo, né? Porque eu não tenho autorização da pessoa. Mas você pode agendar reuniões, e quando eu digo reuniões, eu quero dizer videoconferências, várias por semana. Você manda o convite da videoconferência para a pessoa com quem você vai conversar. Você pode mandar esse convite por e-mail, por WhatsApp, do jeito que você acha melhor. A pessoa baixa o aplicativo, ela não tem que ter o aplicativo instalado para poder participar da videoconferência. E você pode conversar e tal. Inclusive, existe um recurso, aí esse recurso é pago, ele é opcional, mas existe um recurso da pessoa poder, inclusive, participar por telefone, né? Então, você passa um número de telefone para ela disca e ela cai dentro da sala de conferência do Teams. Isso é muito útil. O Teams, ele também tem integração com uma série de aplicativos. Então, você pode trazer, por exemplo, Trello, para quem usa o Trello para controle de tarefas, pode trazer o Trello para dentro do Teams, inclusive como uma aba dentro da sua equipe, né? Você também pode trazer, por exemplo, um bot de calendário, que é um robô que fica na sala ali, você pode mandar uma mensagem para ele, falar, agenda uma reunião aí para mim com o fulano às tantas horas, e aí ele responde com o agendamento feito. Enfim, você pode configurar um webhook, né, que é um evento que trafega pela web de forma automática. Então, por exemplo, você tem lá, por exemplo, um sistema de vendas online, né? Você pode configurar, é bem simples de fazer isso mesmo, assim, não precisa nem ser programador para fazer isso. Você pode configurar uma integração entre o seu sistema e o Teams para que você receba uma mensagem, por exemplo, quando né? E aí chega como se fosse um robô que manda uma mensagem para a equipe responsável pelo Teams. A gente usa isso na Bessa, por exemplo, para controlar problemas em alguns dos nossos aplicativos, né? A gente tem softwares que ficam monitorando o status dos aplicativos da Bessa, que são muitos, e quando aparece algum problema, eu mesmo recebo uma mensagem de um robô falando, o aplicativo tal parou de responder aqui,
né, o site do Coroc está fora do ar, alguma coisa assim. Então, você pode conectar essas ferramentas com o chat da sua equipe, e é bastante simples de fazer isso, tem muita coisa pronta, e o que não estiver pronto você pode desenvolver de forma bastante simples, gastando poucas horas de um programador e tal. Bom, tem um outro recurso que é bem legal, que é quando você vai fazer reuniões, né? As reuniões do Teams, para quem ainda não está muito acostumado com a plataforma, as reuniões do Teams, elas costumam ser muito rápidas, né? Porque, primeiro, que as pessoas são absolutamente pontuais, né? Ninguém se atrasa para a reunião está marcada para determinado horário, ela vai começar aquele horário. Segundo, que a experiência de estar na chamada, ela é tranquila, mas ela não é extremamente confortável como conversar com uma pessoa. Então, as conversas, elas tendem a ser mais objetivas, o que, para quem faz muitas reuniões como executivo, e particularmente eu me enquadro nesse grupo, é ótimo. Fazer reuniões de forma objetiva, sem perder tempo, é um grande diferencial, né? É uma forma de respeitar o tempo da empresa. E tem um recurso bem legal, que é fazer anotações durante a reunião. Então, sabe aquele bloquinho de anotações que fica em cima de toda a mesa de reunião? O Teams também tem essa possibilidade, você pode fazer anotações, né, uma ata, por exemplo, e essas anotações ficam salvas, ligadas àquela reunião para sempre. Então, você pode revisitar as reuniões anteriores que você fez e ver suas anotações e tal, caso tenha alguma dúvida. O Teams também tem um recurso de gravar as reuniões, todos os usuários são avisados que uma gravação está sendo iniciada, então você pode gravar e fica salvo na nuvem para sempre. É bem legal isso também. Bom, basicamente, do Teams é isso. Vou responder perguntas aqui. A conexão do chat do Teams pode ser feita, a pergunta do Gustavo, a conexão do chat do Teams pode ser feita com qualquer plataforma ou sistema, ou é limitada aos apps da Microsoft e da Google? Sim, pode ser feito com qualquer plataforma e sistema. Vou voltar o slide aqui para poder te mostrar. Tem muita coisa pronta e muita coisa que não é da Microsoft. Por exemplo, você pode usar o Teams para poder agendar uma reunião do Zoom. Então, você pode usar o Teams para agendar uma reunião do Cisco Webex, que é um concorrente do Teams. Então, não, você não fica limitado exclusivamente à plataforma da Microsoft. E caso você tenha um sistema personalizado, por exemplo, um sistema da sua empresa de vendas, um ERP, ou alguma coisa que foi desenvolvida especificamente para a sua empresa, você pode configurar o seu sistema para enviar uma notificação para o Coroc, para o Teams, que ele vai interpretar como uma mensagem, né? Então vai aparecer para você como se fosse um chatbot conversando com você. Outra pergunta, as anotações podem ser vinculadas ao OneNote? Sim, quando você faz a anotação de reunião, na verdade, aquilo é um documento de OneNote que você pode, que fica vinculado àquela reunião, e quando você clica nele, ele abre um documento de OneNote, tá? O OneNote, para quem não sabe, é uma ferramenta de caderno, disponível no pacote do Office 365. Uma outra pergunta está pedindo para poder falar um pouquinho sobre o agendamento por mensagem. Como é que funciona isso? Existem vários bots, vários aplicativos que estão disponíveis para o Teams. Eu falei só um exemplo, que é esse aqui, mas tem vários outros que permite que você converse com o bot para poder fazer determinada função. Então, uma dessas, por exemplo, tem um bot que chama Organization alguma coisa, que é um bot que você pergunta para ele quem é fulano, entendeu? Às vezes você tá na empresa, você não conhece todo mundo da empresa, aí você manda uma mensagem, quem é o Gustavo? Aí o bot te responde, falando, o Gustavo, o cargo dele é tal, o chefe dele é tal, o horário de trabalho dele é de tal hora a tal hora. São todas informações ligadas ao usuário da pessoa do Teams, que são públicas. E aí, esses aplicativos que se conectam ao Teams se conectam na forma de um chatbot, de um programa, de um robô de conversa. E um desses robôs
traz a possibilidade de agendar reuniões via chat, por exemplo, né? Então você abre uma conversa com um robô, que é como se fosse um usuário, e você pede para agendar uma reunião, e aí o robô faz o agendamento para você. Esse é o tipo de coisa que não é tão útil, porque você pode perfeitamente abrir a aba de agendamento de reunião e clicar lá para agendar a reunião em vez de conversar com o robô. Mas a funcionalidade está aí. Uma outra pergunta, o Teams cai a cada 40 minutos como ocorre com o Zoom? Não, absolutamente não. O Teams é muito estável, ele só cai quando a internet da pessoa é muito ruim, quando a internet cai. Mas a gente, como eu disse anteriormente, a gente muitas vezes liga a reunião às 8 da manhã e passa o dia inteiro conversando sem cair, entendeu? Desliga às 6 da tarde. Então, ele é muito, muito estável, a qualidade muito boa de áudio. Ele tem um recurso muito legal também. Esse recurso não está disponível aqui na live, mas agora eles têm um recurso de desfocar o fundo, que traz uma certa privacidade para quem trabalha em casa, né? Nem sempre você quer que os participantes, seus colegas de trabalho, vejam o que você tem no seu quarto atrás, né? Então, o Teams tem esse recurso. Ele não está disponível na live, mas ele borra o fundo, e aí só aparece a sua imagem sem borrar. Uma outra pergunta, a Creuza perguntou se eu acredito que as escolas estão preparadas para desenvolver tais habilidades nos estudantes. Não, acredito que não. A aula por videoconferência, a aula por live, como a live que a gente está fazendo agora, vai passar a ser uma realidade. As escolas não vão ficar um ano fechadas. As escolas que se adaptarem primeiro e utilizarem esse tipo de plataforma primeiro vão se diferenciar, tanto com a aquisição de novos clientes, quanto com a redução de custos, né? A Sara comentou que muitas vezes a gente tem dificuldade de iniciar o trabalho e especialmente de finalizar o trabalho, né? É verdade. Trabalhar em casa não é fácil. O que a gente observa, tem muita gente que fica cabreira pensando, nossa, será que minha equipe vai fazer por corpo mole? Será que... Né? O que a gente observa é que quando há gestão, né, quando você tem um acompanhamento do que a sua equipe está fazendo, do trabalho que a pessoa faz, o efeito que ocorre é o contrário. A pessoa, às vezes, faz muitas horas extras trabalhando de casa, né? Então, tem gente que se adapta muito bem a isso, tem gente que não, enfim. Bom, vamos para o próximo slide aqui. Vou falar um pouquinho do 3CX. O 3CX é um software de PABX virtual, né? Esse software, ele permite que você coloque o telefone da sua empresa, telefone fixo, né? O número fixo de telefone, para tocar na casa das pessoas da sua equipe. É um software que é gratuito, ele começa gratuito, depois ele tem funções adicionais que são pagas, e ele funciona como uma extensão do Google Chrome, então você nem precisa instalar ele no computador que você está usando, basta você acessar o site, né, o endereço, a URL do aplicativo, ele configura de forma totalmente automática. Tem o 3CX para celular também. O que isso significa na prática? Significa que quando alguém liga lá no telefone da ABESA, que é 3236-9200, cai direto no meu computador, né? Então eu tenho trabalhado o tempo todo com o fone de ouvido ligado, eu posso estar numa reunião do Teams e aí eu atendo a chamada, ele mostra quem que está online para você ligar e conversar, lembrando que isso aqui é uma chamada telefônica convencional. Particularmente, a gente não tem usado muito para poder fazer comunicação interna, né? Porque a gente tem o Teams, mas para comunicar com clientes é um software bem legal, ele é muito fácil de usar, basta instalar no Windows, fazer algumas configurações que são básicas para qualquer profissional de TI, e ele funciona muito bem, de forma bem estável, a ligação tem muita qualidade, não fica caindo, e tem várias opções de personalizar, você entra num navegador para poder configurar o que vai acontecer com a chamada, para qual setor que vai encaminhar, né, aquele famoso digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, você pode configurar tudo, você pode fazer suas gravações e colocar
no software de forma bem simples, por exemplo, fazendo vídeos, avisos promocionais e tal, é tudo bem simples de fazer, totalmente online, não tem que instalar nada, só tem que levantar o servidor. É um software também que você pode usar na nuvem, e é bem simples, na verdade, mas é legal. E uma outra coisa legal também é que ele tem Bina, e você pode linkar o Bina dele com o seu ERP. Então, se você tem no seu ERP ou no seu CRM as informações dos clientes, como telefone, por exemplo, você pode fazer o 3CX automaticamente verificar no seu ERP cada número que entra para ver se é um cliente conhecido. E aí você pode atender o telefone falando o nome do cliente já. Ele aparece o nome do cliente, não o número do telefone no Bina. Ele aparece um pop-up quando o seu telefone toca e aparece o nome da pessoa, que é bem legal, né? Você atender já sabendo o nome da pessoa é bem interessante. O próximo software que eu quero mostrar para vocês é o Remote Apps. O Remote Apps ele é um componente, na verdade, do Windows Server, que ele está incluído na licença do Windows, então ele não é gratuito, mas a maioria das pessoas tem servidores Windows nas empresas, então é só ativar esse recurso. E ele é um software que permite que você pegue seus aplicativos de Windows e disponibilize eles para acesso remoto via web, né? Então, por exemplo, se você tem lá o SAP, o SAP ele não tem um módulo web, né? Ele até tem algumas telas que você pode usar com o SAP Cloud lá, mas o SAP é um aplicativo Windows, né? Então, com o Remote Apps, você disponibiliza esses aplicativos para a pessoa acessar a partir do navegador. Então, qualquer aplicativo Windows é compatível. No nosso caso aqui, só para vocês terem uma ideia, é um aplicativo que todo mundo conhece, é o aplicativo do imposto de renda, né? Aqui está bem pequenininho, não sei se está dando para ver, mas a gente tem o imposto de renda de 2009, 2010, 11, 12, 13, porque escritório de contabilidade precisa ficar consultando o imposto de renda antigo, né? Até o imposto de renda de 2019. Então, todos esses aplicativos, eles ficam disponíveis e o usuário, ele acessa. O acesso é com muita qualidade, com zero latência, né? Quase como aparece a janela do sistema, quase como se o cara estivesse executando aquele aplicativo de forma local, né? Então, muitas vezes, você tem ERPs, especialmente, com os quais você tem dificuldade de trabalhar remotamente, você pode usar o Remote Apps para disponibilizar esses aplicativos para a sua equipe. Uma curiosidade, o Remote Apps também funciona no celular. Você tem um aplicativo do Remote Apps para celular e você pode acessar remotamente um computador Windows pelo seu Android lá, e aí a experiência que você tem é de usar. Então, é claro que ninguém vai ficar trabalhando no celular, mas às vezes você tem um tablet, por exemplo, você pode acessar o ERP da sua empresa que não é compatível com o web através do seu tablet, o que é bem legal. Vou responder perguntas novamente. Vamos lá. Alguém me chamou de lindo, obrigado. São seus olhos. Uma pessoa perguntou lá no início da live, o home office então é uma tendência? Eu acredito que sim, porque quando acabar a pandemia, as empresas que estão adotando o home office não vão retornar totalmente a situação anterior, né? As facilidades que o home office traz, elas são permanentes. Então, as equipes vão ter dificuldades para poder regressar ao trabalho. Então, eu acho sim que é uma tendência. É evidente que cada empresa tem sua característica, cada empresa tem sua filosofia de trabalho, sua cultura organizacional, né? Mas eu acredito que é uma tendência. Alguém perguntou também, é muito difícil manter o espírito de equipe com o home office? Sim, eu acredito que é mais difícil. Daí a importância de ter uma ferramenta de comunicação rápida, efetiva, simples, para que as pessoas possam usar não só para se comunicar com assuntos relativos ao trabalho, mas também a conversa de corredor. A conversa de corredor faz parte do trabalho, né? Como é que você vai colaborar com uma pessoa que você não conhece, que você nunca conversou, né? A Bessa realizou agora a primeira contratação de uma pessoa depois que o nosso home office começou. Então, essa pessoa que foi contratada, ela não conhece ninguém da empresa, ela não viu a empresa, ela não foi na empresa. A entrevista aconteceu via videoconferência, a contratação se deu, ela já começou a trabalhar lá da casa dela, né? Então,
é importante criar um ambiente, ter softwares nos quais as pessoas possam se comunicar com tranquilidade, pelo celular, pelo computador, não só para conversar sobre trabalho, mas para bater papo também. Né? A hora do cafezinho faz parte do trabalho, né, digamos assim. Uma pessoa perguntou, de tudo que você viveu nas escolas como estudante, houve preparação na escola para a competência tecnológica que você tem hoje? Não, acredito que não. As escolas não negligenciam muito essa necessidade de lidar com a tecnologia, e ao mesmo tempo as crianças, hoje em dia, elas têm muita mais facilidade do que a gente tinha, né? O meu primeiro computador foi um IBM Activa, que foi contrabandeado dos Estados Unidos, uma coisa quase criminosa para poder usar o microcomputador aqui no Brasil. E desde então, utilizar um computador faz parte da minha vida. Né? O computador, eu vejo o computador como uma extensão da minha criatividade, né? Então eu trabalho muito bem com o computador, eu gosto de usar computador. Eu não sei se vocês ouviram o áudio aí, mas o meu 3CX acabou de tocar com uma ligação de spam, provavelmente. Então, o 3CX, lembrando, é o software de PABX. Não sei se vocês conseguem ouvir o áudio do meu computador aí. Mas alguém perguntou, quanto custa este programa? O Microsoft Teams, eu não sei qual programa que você está perguntando, Romulo. O Microsoft Teams, ele começa gratuito, e ele tem alguns recursos que são pagos, mas ele é gratuito para usar por qualquer pessoa, por qualquer empresa, tá? E tem outros softwares gratuitos muito bons também, além do Teams. Depois, se quiser, eu posso passar uma lista desses outros softwares. Como equipe de 50 pessoas ou mais, consigo fazer reuniões ou treinamentos? Sim, consegue, mas eu acredito que esses limites, eles são pagos, tá? A live, a live do Teams tem capacidade para até 250 mil pessoas, tá? E a reunião, porque a live é um evento que só uma pessoa fala e as outras só escutam, né? A reunião não, todo mundo fala e se escuta. A reunião tem um limite de 20 pessoas por reunião simultâneas, né? Bom, vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Uma pessoa falou, eu tinha iniciado um trabalho remoto em 2014 como funcionário e fiquei muito preocupado com a questão de horas extras. Como fica isso na Justiça do Trabalho? Muito boa a sua pergunta, Rose. É o seguinte, nós temos a possibilidade de fazer o controle de jornada, o controle de ponto, normalmente através do home office, né? Você tem aplicativos de ponto remoto, como o Ponto Mais, eu não coloquei ele aqui na nossa lista de aplicativos, mas depois você pode pesquisar aí, que você vai achar no Google. O Ponto Mais é um software de ponto eletrônico que a pessoa bate ponto pelo celular. Então, o controle de ponto, a lei fala que o controle de ponto não é obrigatório para quem trabalha em home office. Inclusive, tem que ser feito um contrato, um aditivo contratual para formalizar que a pessoa trabalha em home office. Mas, mesmo assim, se a pessoa provar na Justiça do Trabalho que ela fazia horas extras de forma recorrente, apesar da lei não falar, certamente ela vai levar horas extras na Justiça do Trabalho. Então, é importante ter esse controle de ponto, e tem ótimas ferramentas disponíveis para isso, ferramentas bem baratinhas e bem úteis. Uma pessoa perguntou, é melhor priorizar videochamadas ou apenas chamadas por voz? Na Bessa, a gente começou somente com chamada... Todos os computadores da Bessa têm equipamento de videoconferência, né? A Bessa utiliza um único modelo de computador da Dell que tem webcam integrada. Só que a gente muitas vezes fica com preguiça de ligar a webcam. Então, inicialmente, nós iniciamos apenas com audioconferências, até porque muitas vezes a gente compartilha a tela e a pessoa não consegue ver a sua tela ao mesmo tempo que vê você, né? Mas depois a gente começou a perceber que a gente estava ficando muito distante uns dos outros. E aí a gente enviou uma orientação para toda a equipe, para poder, sempre que possível, ligar a webcam nas reuniões. Você pode ligar e desligar durante a reunião também, não tem nada que impeça isso. Mas... assim, eu acho que é legal ativar, sim, a webcam, é importante, é um recurso importante para manter a proximidade da equipe.
Uma pessoa perguntou, o 3CX é gratuito? Ele começa gratuito para pequenas empresas com pequeno fluxo de chamadas, e depois ele vai ficando mais caro. Vou falar, gente, rapidinho aqui, nosso tempo já está um pouco apertado. Vou falar do Power BI. O Power BI é um software gratuito para gerar isso aí que vocês estão vendo, dashboards de informação. Qual que é a ideia? É você conectar o Power BI aos seus sistemas, né? Se você tem uma empresa, por exemplo, que usa o ERP, você conecta o Power BI ao seu ERP, essa conexão ela é feita com um pouquinho de programação em SQL, que é uma linguagem de banco de dados, mas é uma linguagem bastante simples, não tem muito segredo, e aí você pode usar o Power BI para poder acompanhar o desempenho da sua equipe, né? Se você quer, tem uma brincadeira que eu sempre faço, que é o seguinte, tem empresa que bloqueia Facebook, né? A pessoa não pode, enquanto ela estiver na empresa, ela não pode acessar o Facebook, é proibido. E eu sempre falo que é o seguinte, que imagina que você é um funcionário que está querendo morcegar, né? Você não quer trabalhar agora, está com preguiça de trabalhar, e aí você fala, quer saber, vou entrar no Facebook para poder gastar o tempo da empresa aqui. Aí você entra lá, www.facebook.com, aí pá, aparece um aviso falando, esse site é bloqueado pela sua empresa e tal. E aí esse funcionário vira e fala, puxa vida, que azar o meu, agora eu vou ter que trabalhar, deixa eu abrir o sistema aqui e voltar. É evidente que isso não acontece, né? Se a pessoa não quer trabalhar, não é o bloqueio do Facebook que vai deixar ela vai retomar magicamente a produtividade da pessoa, né? A gestão da equipe, ela deve ser feita, ela é muito mais complexa do que isso, ela deve ser feita por resultados, por incentivos, né? Você tem que criar um ambiente onde a pessoa se sinta à vontade para ser produtiva e evoluir profissionalmente, né? Então, e não dá para fazer isso sem medir resultado, né? Se você quer medir se a sua equipe de vendas está vendendo, você tem que saber quanto cada um está vendendo, para quais clientes, quanto cada um não está vendendo, quais regiões de clientes estão sendo atendidas, quais perfis de clientes estão sendo negligenciados e por aí vai. Então, o Power BI é uma ferramenta poderosa para isso, é um universo. O Power BI tem muita coisa que você pode fazer no Power BI, mas basicamente ele monta dashboards e a ideia é que o gestor abra essa tela e veja o status da sua empresa. Essa é uma tecnologia que a gente usa muito na Bessa. Eu controlo todas as tarefas de todos os funcionários, os níveis de atendimento, enfim, é um universo de dados que a gente usa o Power BI para agregar e fazer uma tela, um dashboard, no qual o gestor possa interpretar. E além do Power BI, a gente tem também o SQL Server Reporting Services. O SQL Server é mais uma ferramenta de relatórios, ele não é bem para criar dashboards, né? Então, o dashboard, a ideia dele é agregar muito dado para que você veja ele de forma bem visual e simples, como um gráfico, por exemplo. Se você tem um software, se você tem uma determinada informação que você quer ver, por exemplo, no formato de uma tabela, sei lá, a lista dos clientes da empresa, sei lá. Aí o mais indicado é usar o SQL Server Reporting Services, que também é gratuito. A gente também tem o Coroc, claro que eu não poderia deixar de falar dele. O Coroc é um gestor de documentos para escritórios contábeis, que tem como um dos seus principais clientes a Bessa. E o Coroc permite que você envie documentos para a sua contabilidade, e a sua contabilidade vai trabalhar, receber aqueles documentos e contabilizar, extrair dados automaticamente daquele documento. É uma ferramenta bastante completa. O objetivo aqui não é ficar fazendo propaganda do Coroc, mas não poderia deixar de falar, né? Eu sou o CEO da empresa, então é meu papel. E para finalizar, gente, a nossa apresentação, nosso tempo está quase no finalzinho. Minhas previsões, tá? Eu coloquei aqui 6 tendências de mercado que eu acredito que vão acontecer nos próximos meses e anos. Primeiro, a contratação de profissionais técnicos em trabalho remoto será uma realidade, né? Determinadas profissões vão trabalhar muito em home office, e muitos profissionais vão se disponibilizar exclusivamente para essa forma de trabalho, muitas empresas vão se disponibilizar também exclusivamente. Para pegar um exemplo, o advogado mesmo é um profissional que não tem nenhuma necessidade de ter um escritório físico. Todo o trabalho do advogado, 100% do trabalho do advogado pode ser realizado de casa.
salvo as audiências, né? Mas no caso das audiências, o escritório físico também não serve para nada. Então, a tendência é que surjam escritórios online, essa é uma tendência natural. Com essa tendência, a competição pelos melhores profissionais vai se tornar global, porque, por exemplo, a ABS é sediada em Belo Horizonte. Com trabalho em home office, eu posso perfeitamente contratar um contador em Brasília, né? Ou no Chile, ou na Alemanha, não faz diferença, né? Então, a competição pelos melhores empregados vai se tornar regional, nacional e eventualmente global, né? E nesse cenário, empresas que não são bilíngues vão ter muita dificuldade, porque imagina que você é uma empresa de sistemas, e aí você, por algum motivo, percebe que em função do valor do dólar, etc, você pode contratar profissionais melhores ou com um custo menor na Índia, né? E aí, como é que você vai se comunicar com o seu empregado lá na Índia se você não fala inglês, né? Então, as empresas, eu acredito que vão se internacionalizar mais. Além disso, muita gente não gosta de videoconferência. Eu não gosto, eu acho que é ruim e tal. Essa resistência vai ter que ser quebrada, ela está sendo quebrada em função do coronavírus. E uma vez que o coronavírus passe, as pessoas que nunca tinham usado ferramentas de videoconferência antes e que usaram pela primeira vez durante a pandemia, vão continuar usando, né? Porque é muito bom fazer reunião por videoconferência, é muito mais rápido, é muito mais simples, é muito mais barato, e o resultado profissional é praticamente o mesmo. Então, a tendência é que a gente tenha mais reuniões, converse mais, essas reuniões sejam mais rápidas, mais objetivas e tudo isso. E nesse cenário, gente, comprar uma passagem de avião para poder ir para outra cidade, fazer uma reunião, é coisa do passado, né? Vamos combinar. Eu presto consultoria para empresas que têm executivos viajando entre filiais fora do Brasil. Imagina o custo disso, né? Uma passagem de business para um executivo para uma filial, por exemplo, sei lá, no Peru, custa R$5.000, entendeu? O custo é muito significativo. Então, eu acredito que os gestores eles vão ter que justificar muito bem quando eles precisarem fazer uma viagem a trabalho, porque elas se tornarão muito menos frequentes diante desse novo cenário, né? Se você tem toda a filial conectada via home office ou via internet, mesmo que seja um escritório, não tem nenhuma razão para poder pegar um avião para ir para lá, né? Além disso, eu acredito que benefícios que eram muito valorizados pelos empregados antes perderão força, perderão importância com o home office. Em especial, estou falando do Vale Refeição, né? O Vale Refeição, para quem era muito valorizado, porque dá a oportunidade da pessoa almoçar em restaurante todo dia. Mas melhor do que almoçar em restaurante todo dia, é almoçar em casa todo dia, né? Então, esse benefício, que era muito, muito essencial antes, perdeu importância com o coronavírus e vai ter que ser substituído por outros benefícios mais legais. E aí a criatividade é gigante, mas os funcionários vão valorizar mais outras coisas. Então, talvez seja a hora de revisar se sua empresa vai adotar o home office por um período longo ou talvez até para sempre, talvez seja a hora de revisar esses benefícios ou dar opção para a equipe escolher outros benefícios diferentes, porque o Vale Refeição, o cara vai ficar gastando com o restaurante para quê? Né, se ele pode almoçar em casa. E um outro ponto empresas de comércio têm problemas pela frente, né? Se sua empresa é exclusivamente comercial, né, você compra para poder revender, e a sua participação no mercado online não é significativa, você vai ter dificuldades, porque você tem empresas tendo que se adaptar a essa nova realidade do coronavírus e tendo que criar experiências de compra online para setores que nunca venderam online, como o setor automotivo, por exemplo, né? Então, tem gente que para vender está tendo que vender online, porque ninguém está comprando nada, né? As lojas estão fechadas e
quem se estabelecer como um player importante de vendas online nesse momento vai continuar vendendo depois que a pandemia acabar. Então pode ser que mercados inteiros sejam reformulados, mercados que são muito offline hoje, sejam inteiramente reformulados para uma nova realidade de compra online. Então é muito importante que você procure uma empresa, se você não tem loja online, se você é comerciante, não tem loja online, não tem uma presença, não tem marketing de conteúdo, não tem marketing digital, é muito, mas muito importante que você corra atrás disso, porque alguém vai correr na sua frente e pode roubar seus clientes. Então é importante que você seja o primeiro, né? Para finalizar, vou responder as últimas perguntas. Por que não conseguir enviar arquivos da Bessa pelo Teams? Foi uma opção da contabilidade? Não, porque usuários externos não podem compartilhar arquivos com o Teams. O Teams ele só permite que você converse com usuários externos, né, usuários que não são da organização, mas ele não permite troca de arquivos, é uma questão de segurança do aplicativo. Então, não é uma opção nossa, é uma limitação do aplicativo mesmo. Próxima pergunta. O home office já era tendência na retenção de talentos. Agora, então, é exatamente isso que eu concordo. O que antes era um diferencial, agora é obrigatório. É igual site. Site, na década de 90, era um diferencial, né? Sua empresa tinha site, o pessoal falava, nossa, bacana, sua empresa tem site, pô, legal, hein? Muito moderna a sua empresa. E aí, agora, hoje em dia, você pode ser um telesanduíche de bairro, se você não tiver site, você não existe para o mundo, né? Então, o que era diferencial, agora é obrigatório, né? Se você tem a sua empresa é longe, é caro chegar lá, o cara tem que pagar vale transporte, desconta vale transporte dele, é caro almoçar lá, e tem uma outra empresa semelhante à sua, seu concorrente, que vai oferecer aquela vaga em home office, pô, qual que você acha que o funcionário vai escolher, né? O Olavo pediu para eu poder passar os aplicativos por escrito, eu passo no final da reunião, sem problemas. Uma pessoa comentou, o anônimo comentou, que a lista de tarefas com entregas periódicas é bem interessante, deve estar falando do planner lá, que eu comentei no início da reunião, e mesmo, é bem legal, a gente usa muito todos os dias esse recurso aqui. Pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Vou desligar meu... sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não, mentira. Agora sim. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu estou à disposição de todos para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Eu abri aqui muitas coisas, muitos processos internos da contabilidade Bessa para vocês e também da Coroc. Espero que isso sirva para que vocês aproveitem os erros que a gente, e não cometam os erros que a gente já cometeu, né? Antes de chegar nesse ponto, a gente fez a gente cometeu muitos equívocos, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês hoje é o resultado de anos e anos e anos de conhecimento adquirido a um custo pessoal muito alto, muitas frustrações, muitas tentativas e erros. Então, eu quis mostrar isso para vocês e eu espero que todos estejam cumprindo a quarentena com responsabilidade, fazendo sua parte nesse momento tão delicado da história da humanidade, tão complicado, e eu desejo para vocês saúde acima de tudo e que vocês possam passar por esse momento com o menor transtorno possível, tanto pessoal quanto profissionalmente. É isso, muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.